Daniel 2, versículo 20 e 21. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Senhor, nós te damos graças por tua palavra, pedimos a tua orientação, a tua clareza e o teu entendimento sobre nós, para que ao meditar nas tuas escrituras possamos ter a nossa mente e o nosso coração transformados por ti, pensar as coisas que são do alto, ter uma mente espiritual, Senhor, pensar como o Senhor quer que acerca dos assuntos deste mundo, como peregrinos e forasteiros, como cidadãos celestiais. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar uma pausa somente hoje no estudo de Juízes e vamos fazer uma breve reflexão sobre o cristão, sua vida neste mundo, suas esperanças. Então nós vamos, por causa das eleições, há muitos irmãos preocupados, com medo do que vem pela frente, o que vai acontecer. Pior do que isso, há irmãos discutindo e brigando sobre estas coisas. Há irmãos se dividindo por causa de homens e da política. Aqui, Daniel começa a exaltar ao Senhor e dizer que é Ele quem muda os tempos e as estações, é Ele quem estabelece os reis e quem remove os reis. É importante que os irmãos tenham consciência de que os reinos desta terra, todos eles, serão abalados em breve. Todos eles, todos os reis, todos os presidentes, todos os governos, todas as autoridades serão abalados em breve. E o nosso Senhor estabelecerá o seu reino para sempre. Então, a primeira coisa que nós temos que ter bem claro em nossa mente, independente do que acontecer hoje ou não, independente da sua preferência ou não, independente do seu medo ou não, é que é Deus quem estabelece os reis. É Deus quem determina e é soberano sobre todas as coisas. Nós lemos no início da reunião, em João 18, Pilatos perguntando ao Senhor: tu és rei? Sim, para isso eu nasci, para isso é que eu vim. Mas o meu reino não é agora daqui. Se fosse, os meus ministros se empenhariam e lutariam para que eu não fosse entregue. E ali os seus ministros, está falando dos anjos do Senhor, está falando que se ele, em outra passagem ele diz que se ele quisesse, seriam enviados agora legiões e impediriam que isso acontecesse. Então os anjos não travaram esta batalha, porque não era agora o reino do Senhor, não era aqui, agora, o reino do Senhor. Então, o cristão, ele deve marchar debaixo apenas de uma bandeira. Apenas de um estandarte. Seu estandarte é o Senhor. Ele marcha sobre as cores de Cristo. Sobre a bandeira e a verdade. É claro, irmãos, que pode haver, e há, sem dúvida, cristãos honestos, sinceros, que olham para o quadro político e falam: não, isso aqui, nós temos de um lado uma coisa muito ruim, alguém que é contra todos os valores cristãos, contra a família, que apoia aborto, que droga isso e aquilo. Então não dá. Eu não estou falando que nós temos que apoiar estas ideologias e achar que está tudo bem. Mas eu estou falando que nós pertencemos a um outro reino, que a nossa pátria é celestial e que
Você pode, irmão, votar em quem você quiser. Você pode fazer isso. O que, como um ministro do Senhor, como alguém que prega a palavra do Senhor, nós não podemos nos rebaixar a dizer que a nossa esperança está em um homem, que a nossa vida vai ficar muito ruim se tal pessoa não for eleita. Não, é o Senhor quem estabelece. A nossa vida está bem segura por causa de quem nós pertencemos. Nós pertencemos ao Senhor. Você pode estudar as Escrituras e você vai ver, principalmente ali de Atos para frente, nenhuma vez os apóstolos, em qualquer carta que fosse, levantaram sequer uma bandeira. Em nenhuma vez, em nenhum momento, eles falaram que os cristãos deveriam se posicionar, fazer passeatas, levantar bandeiras. Nenhuma vez. E eu sei que isso pode irritar alguns. Esta fala, este posicionamento pode irritar. Mas se a nossa esperança está colocada em Cristo, nós não ficamos apaixonados por este mundo e como se nós fôssemos torcedores de homens. Então nós ficamos bem tranquilos. Quero apenas relembrar algumas verdades já conhecidas dos irmãos. Mas se nós conhecemos estas verdades, elas não podem apenas fazer com que seja uma informação. Elas impactam a maneira que nós vivemos. Elas impactam a maneira que nós pensamos sobre as coisas e agimos sobre as coisas. Há irmãos tão empenhados com o que eles acham que vai ser o melhor, que eles têm passado mais tempo evangelizando sobre seu político do que falando sobre o nosso Senhor. E mais uma vez eu quero deixar claro aqui, cada um pode votar em quem quiser. Agora, quando igrejas colocam sobre seus púlpitos políticos e fazem campanha para eles, o que elas estão fazendo é vendendo o Evangelho, negociando o Evangelho. É fazendo da casa do Senhor um covil de salteadores, esconderijo de ladrões. A minha casa será chamada... O povo de Deus reúne-se em torno de Cristo e só para Ele. Ele é o Rei, Ele é a nossa esperança. É isso que nós cantamos hoje, é isso que nós falamos. Então nós vamos relembrar algumas verdades. Em João 17, versículo 15, não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Bom, o que está implícito nessa declaração? Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Que enquanto o cristão estiver no mundo, sempre haverá mal. Certo? Está implícito nessa declaração. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. O mal sempre haverá aqui. E o Senhor não quer nos tirar do mundo, e Ele diz, mas eles não são do mundo. Perguntaram uma vez a um pregador, por que é que ele não se envolvia mais em política? Por que é que ele não influenciava mais o seu povo, seus ouvintes, com relação à política? Ele disse, eu sou um pregador do Evangelho. Este mundo é como um navio afundando. Eu não fui chamado para consertar o navio, mas para resgatar alguns deste navio. É isso que fazemos. É isso que nós pregamos. Esta é a nossa esperança. Nós não pregamos. Certa vez tentaram fazer Jesus rei à força. E ele se retirou. Porque não é assim que ele estabelece seu reino agora nos corações dos homens. Agora. Mas ele vai estabelecer a força em breve. Mas agora ele conquista pelo coração aqueles que pertencem ao seu. Então nós não somos deste mundo. Nossas esperanças não são neste mundo. E sabe, irmãos, ganhe quem ganhar, este mundo irá de mal a pior. Ganhe quem ganhar, este mundo irá de mal a pior. Ganhe quem ganhar, as famílias continuarão sendo destruídas. Ganhe quem ganhar,
A agenda do homossexualismo aumentará. Ganhe quem ganhar. Satanás continuará tentando impor sobre as nossas crianças todo o mundanismo, todos os princípios contra Deus. Ganhe quem ganhar. Mas nós pertencemos ao Senhor. Nós somos dele, guardados pelo seu poder, preservados por ele. Ele é o nosso rei. Filipenses 3:20 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as... Que maravilha, irmãos! Este versículo é maravilhoso. Qual é a sua pátria, irmãos? Qual é a sua pátria? A minha pátria, segundo o apóstolo Paulo, é celestial. Ela está nos céus. Sabe que quando eu congregava numa denominação, nestes momentos, faziam-se grandes campanhas, jejuns e tudo, para declarar: o Brasil é do Senhor Jesus. E você tem que orar porque Deus vai converter a nossa nação e o Brasil será do Senhor Jesus. E se aquele candidato não ganhar, aí as trevas vão dominar, mas aí o Brasil vai ser do Senhor. Não, irmãos. Não. Não. O Senhor comprou para si homens e mulheres de todas as tribos e nações. Mas Ele não comprou nações. Ele comprou homens e mulheres de todas as nações com o seu sangue. Ele resgata estes. O Brasil, a Argentina, Portugal, onde quer que seja, não será aqui do Senhor. O mundo jaz no maligno. Ele é o príncipe deste mundo. Você acha que ele trabalha e opera com base no quê? Senão nos governos deste mundo. Sejam eles quais forem. As agendas que vão passando. A igreja, irmãos, não tem parte nisso. A igreja não tem parte nisso. A igreja é o povo celestial do Senhor. Não tem parte. É descer da sua posição, onde você está assentado nos lugares celestiais com Cristo, para ir às ruas, marchar debaixo da bandeira de homens. É descer do lugar onde você foi colocado em Cristo Jesus. É desonrar a Cristo fazer isso. Ele é nosso Rei. Ele é nosso Senhor. Ele é nossa glória. Mais uma vez, irmão, você pode fazer a sua escolha. E nós sempre vamos escolher aquilo que é menos pior. Sempre será assim, irmãos. Aqueles que querem fazer uma escolha e aqueles que não querem. Daqui a pouco nós, aqueles que vão votar, vão apertar um número lá, qualquer que seja. E qualquer número que você aperte, quando você apertar, confirme. Você deve fazer isso com tristeza. Qualquer que seja o número. Com tristeza. Porque ainda não é o nosso rei que está governando. É com tristeza qualquer que seja. Nossa campanha que fazemos hoje é crer no Senhor Jesus e serás salvo. Crê no Senhor Jesus e terás esperança. Ah, mas este mundo será melhor se você votar em determinado esquema político. Não será. Pode ser menos pior, né? Mas bom, justo, santo, reto, é quando ele... Então, meu alerta aqui é: tome cuidado com o seu coração, irmão. Tome cuidado para não temer demais, caso não aconteça o que você acha que tem que acontecer. Lembre-se que o Senhor é soberano. Lembre-se que Ele é Deus. Lembre-se que Ele está no controle de todas as coisas. Ah, mas se fulano ganhar, vai fechar tudo as igrejas, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Irmãos, nossos irmãos foram perseguidos, queimados, torturados. O Senhor não deixou de ser soberano.
E a esperança deles ficou ainda maior. Em 1 Samuel 8, nós não precisamos abrir, os irmãos conhecem a história. Samuel, o profeta do Senhor, estava ficando velho, prestes a morrer. E ele era a voz de Deus. Samuel passava as orientações de Deus para Israel. E Deus governava por meio do seu profeta. Só que o povo falou assim: nós queremos um rei como as demais nações. Nós queremos ser governados por um rei como as demais nações. O coração do povo de Israel desejava ser como as demais nações. A igreja não pode desejar ou se portar como as nações. A igreja tem um rei. A igreja já tem um rei. A igreja já tem uma constituição, a palavra de Deus. A igreja já tem as normas que a regem. Ah, mas e se as leis mudarem e ficarem ruins? Nós já temos a nossa lei. Nós já temos. A nossa lei é a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ah, mas e se ficar tudo difícil? Irmãos, nós vamos ter que continuar sendo fiéis ao Senhor e obedecer. Sabe que Samuel alertou o povo: se vocês quiserem um rei como as demais nações, as coisas vão mudar para vocês. Vocês vão ter que entregar seus filhos, vocês vão ter que pagar impostos. Bom, isso é o que nós já vivemos hoje. Mas Israel poderia escolher ter o Senhor como rei para eles, mas não escolheu. Eles não quiseram isso. Mas a igreja tem o Senhor como rei e pode continuar caminhando assim. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Mas eu quero que nós prestamos atenção nesta expressão. Somos embaixadores em nome de Cristo. O que é um embaixador? O que é um embaixador? É um representante máximo que pode existir de um governador, de um governante, de um estadista. Ele representa. E o que nós somos? Quem nós representamos? Cristo. Nós somos embaixadores dele neste mundo. Embaixadores por quê? Onde é que fica uma embaixada? Nós estamos nos Estados Unidos, tem a embaixada do Brasil. Por quê? Porque lá não é o lugar do reino, né? Do governo, não é. Mas lá tem um lugar que representa aquilo, que você vai lidar ali. Aqui ainda não está estabelecido o reino do Senhor, mas nós já somos seus embaixadores. Nós já somos seus embaixadores em breve. Nós já estamos anunciando aqui hoje. Reconciliem-se com Deus, que em breve este rei vai voltar. Você sabe que quando tem algum problema e o cidadão corre algum perigo, algum risco, ele vai correndo para a embaixada. Que ali ele fica seguro, ele fica protegido. Você vê isso até nos filmes, né? O cara está em um país diferente, ele está sendo perseguido, ele tenta o mais rápido possível chegar na embaixada, que se ele chegar lá ele vai ter segurança, ele vai estar protegido. Irmãos, enquanto nós estivermos abrigados na igreja do Senhor, nós estamos protegidos e seguros. É isso. É isso que nós fazemos parte. É dele que nós somos. Salmo 2. Eu vou ler o Salmo todo, mas vamos fazendo considerações enquanto lemos. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aqui são as frases que os governadores, que os presidentes, que os reinos deste mundo dizem acerca do nosso Senhor. Não, vamos romper as suas algemas, vamos acabar com o governo dele. Bom, e nós vemos isso com os nossos olhos, como a palavra do Senhor é rejeitada, como as leis que são feitas são contrárias à vontade de Deus. Nós vemos isso o tempo todo. E o Senhor está preocupado com isso. O Senhor está falando: ai meu Deus, os reis estão
indo contra mim e contra a minha palavra, contra o meu ungido. Olha o versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor ri de toda esta situação e zomba do que está acontecendo. E ele diz, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. O Senhor é paciente, né, irmãos? Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. O mundo vai caminhando, irmãos, mas no tempo do Senhor, Ele manifestará a sua ira, a ira do Cordeiro. Eu, porém, o Senhor dizendo, constituí o meu rei sobre o meu monte santo, Monte Sião. Pronto, irmãos. Os reis da terra tentam de tudo, se levantam, conspiram. Mas o Senhor diz, eu já escolhi o meu rei. Eu já estabeleci o meu rei. Eu já constituí o meu rei. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás com um vaso de oleiro. Irmãos, se os reinos deste mundo serão todos despedaçados pelo Senhor, vale a pena lutar por qualquer deles? Qualquer que seja, eles serão despedaçados pelo Senhor. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O último versículo que eu quero considerar é Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Eu quero concluir aqui minha breve reflexão, depois passar para os irmãos. Mais uma, você vai votar. Vote. Vá lá, faça a sua escolha. Vá naquilo que você considera menos pior. Ou não vá em nada. Faça, fique livre para fazer isso. Mas tenha convicção e certeza de qual é a nossa esperança. Qual é a nossa esperança política? A nossa esperança é o Senhor. Essa é a nossa esperança. Tome cuidado com o seu coração. Se você se inflama mais, porque o seu candidato vai ser ofendido, ou porque Cristo tem constantemente sido ofendido. Tome cuidado com quem é a sua bandeira. Eu só queria comentar umas coisas. O irmão Murilo comentou de Samuel, de 1 Samuel, quando o povo de Israel pede, Samuel, queremos um rei como as outras nações. E Samuel, nessa passagem, ele fica muito indignado com o povo de Israel. Ele fica muito bravo e o Senhor fala uma coisa para ele, que é muito interessante. Ele fala, Samuel, o povo não rejeitou a ti, ele rejeitou a mim. E quando nós aqui fazemos a mesma coisa que o povo de Israel fez, colocar a esperança em outro que não seja o Senhor, nós rejeitamos o Senhor. E como há alguns anos, muitos irmãos nós temos visto se tornando soldados políticos, brigando uns com os outros, mais falando de política do que do Senhor. Isso é muito triste, porque é visível que eles estão colocando o coração, a esperança em homens, e não no Senhor. Eu queria até, o Murilo até começou lendo Daniel. Nós estamos estudando Juízes, irmãos, quando o povo, por diversos cativeiros que o povo de Israel passou. E Daniel é um cativeiro também, é um dos mais longos cativeiros que o povo de Israel passou, que durou 70, e Daniel estava lá. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego estava lá. E é interessante que esses 4 homens
serviam ao rei, serviam a Nabucodonosor. Mas é muito mais impressionante, irmãos, que até mesmo no cativeiro, o rei Nabucodonosor, idólatra que era, perverso que era, ele não era justo. Mesmo assim, o Senhor guardou aqueles 4 homens. Quando aqueles homens foram colocados, quando Daniel foi colocado na cova dos leões, o Senhor o guardou. Quando o rei instituiu que quando tocasse a trombeta, todos devem se prostrar e adorar a estátua, feita em homenagem a Nabucodonosor, somente aqueles 3 homens não adoraram. Eles foram jogados no fogo, na fornalha. E assim o Senhor os guardou. Como o irmão comentou, seja quem for que ganhar as eleições, nós dependemos do Senhor e o Senhor irá nos guardar. Assim como o Senhor guardou o povo de Israel no cativeiro, o Senhor há de nos guardar também. E é essa a esperança que nós temos que ter. Não que o nosso dia a dia vai melhorar, ou que vai piorar, mas que como o irmão já disse, a nossa pátria não é daqui. Nós não somos daqui, como o nosso Senhor também não é. E a nossa esperança deve ser colocada somente nisso. Como o irmão já comentou, mas é bom dizer de novo, nós sempre voltamos no menos pior, mas não colocando a esperança em homens. Mas a nossa esperança deve sempre estar no Senhor, que Ele há de voltar, há de nos levar para o seu reino celestial, um reino de amor. E que nós devemos pensar nessas coisas, até mesmo quando irmãos vierem falar conosco sobre essas coisas, que nós possamos falar com esses irmãos também com amor, para mostrar que a nossa pátria não é aqui, que nós somos soldados de Cristo, não somos embaixadores de alguma política ou de qualquer outra coisa. Nós somos embaixadores de Cristo, soldados de Cristo, e devemos... Certa vez li um livro muito interessante que diz que, se eu não me engano, o livro é A Vida Cristã Normal. E um irmão era muito zeloso, amava muito o Senhor. Só que no livro ele conta uma coisa interessante, que ele dava muita importância ao evangelismo. E ele, para ter contato com as pessoas, ele fazia de propósito ficar atento às coisas cotidianas, às notícias, alguma coisa da política, mas tudo para entrar em assunto com outras pessoas, se o tempo está ruim, se o tempo não está ruim, se a política assim ou assado. Ele sempre começava a conversa com alguma coisa desse tipo, mas sempre visando o Senhor, sempre visando a Cristo. É assim que nós temos que viver. Embora estamos aqui, nós não somos daqui. Os assuntos, o nosso dia a dia sempre está rodeado de várias pessoas, de vários assuntos, pessoas com problemas diferentes, culturas diferentes. Mas nós temos sempre que levar essas pessoas a olhar para o Senhor. E nós sabemos que o problema do mundo, até o nosso também, é o pecado. E só há um caminho, uma verdade e a vida, que é o nosso Senhor. Ele é o único Salvador. E é esse Salvador que nós temos sempre nos lembrar e levar Cristo a outras pessoas.